Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder estar aqui com você nesse momento. Antes de qualquer palavra de oração, antes de qualquer versículo, antes de qualquer coisa que eu tenha para te dizer hoje, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito recentemente, com essa clareza e com essa intenção. Eu te vejo. Não da forma que o mundo vê, não a versão que você mostra nas redes sociais, não a versão funcional que você apresenta no trabalho, não a versão forte que você sustenta para a família. Eu estou falando de você, do que está por baixo de tudo isso, do que existe quando todas as funções param e sobra só a pessoa. Essa pessoa, eu te vejo. E mais do que isso, Deus te vê. Porque existe uma dor específica que é uma das mais difíceis de nomear e uma das mais comuns de sentir. Uma dor que não aparece em nenhum diagnóstico, que não tem um evento único que a causou, que se instala devagar e que um dia você percebe que está lá quando olha ao redor e tem uma sensação que não combina com a quantidade de pessoas que estão perto de você. A sensação de ser invisível, de estar presente mas não ser visto, de falar mas não ser ouvido de verdade, de se esforçar, mas não ser percebido, de existir no meio de todo mundo, e ainda assim sentir uma solidão que não é de falta de companhia, é de falta de presença real, de alguém que olha para você e realmente te enxerga, que pergunta como você está e realmente quer saber a resposta, que percebe quando você não está bem sem que você precise anunciar. Talvez você seja a pessoa que sempre cuida, que está disponível para todo mundo, que quando alguém precisa, você está lá, que carrega os outros com uma consistência que as pessoas ao redor começaram a tomar como garantida. E exatamente por isso, quando você precisaria que alguém cuidasse de você, o espaço não existe, porque você sempre foi o forte, o disponível, o que resolve. E ninguém imagina que o forte também tem dias em que precisa ser sustentado. Talvez você seja a mãe, ou o pai que deu tudo, que abriu mão de sonhos, de tempo, de sono, de si mesmo para construir uma família, e que às vezes olha ao redor e sente que o sacrifício é tão normal, tão esperado, tão parte da paisagem, que ninguém mais o enxerga como sacrifício, que simplesmente acontece, que você simplesmente faz, sem reconhecimento, sem pausa, sem um obrigado dito com o peso que ele merece. Talvez você seja o trabalhador que se dedica além do que é pedido, que chega cedo e vai embora tarde, que faz mais do que o cargo exige, que coloca o coração no que faz e que vê promoções e reconhecimentos irem para outros, que sente que por mais que se esforce, existe uma invisibilidade profissional que não tem uma causa clara, mas que está lá, impedindo que o esforço seja realmente visto e valorizado. Talvez você seja alguém que passou por uma dor grande, uma perda, uma crise, um momento de fratura, e que depois de um tempo percebeu que o mundo seguiu em frente, enquanto você ainda estava no meio do processo. E que as pessoas ao redor assumiram que como você estava funcionando, você estava bem. Sem saber que funcionar e estar bem são coisas muito diferentes. Ou talvez a sua invisibilidade seja mais antiga do que tudo isso, que vem de lá atrás, de uma infância onde você não era o filho mais brilhante ou mais problemático, e por isso ficava no meio, da adolescência, onde você não se encaixava no grupo certo, de uma família onde você sentiu que os outros sempre pareciam ter mais espaço do que você, de um padrão antigo de não ser visto que se instalou tão cedo, que hoje parece parte da sua natureza, quando na verdade é apenas uma ferida que nunca foi nomeada. Não fecha esse vídeo, porque o que vai acontecer nessa oração é um encontro com o Deus que é o oposto da invisibilidade. O Deus que viu Agar no deserto, quando todo mundo tinha virado o rosto para ela. O Deus que viu a viúva jogando as suas 2 moedinhas, quando todo mundo só estava de olho nos ricos. O Deus que viu Zaqueu na árvore e parou, olhou para cima, chamou pelo nome. O Deus que tem o hábito de enxergar exatamente quem o mundo não está vendo. E esse Deus te vê agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse momento sagrado. Um espaço onde a sua invisibilidade termina. Onde você é visto, não pela função que exerce,
mas por quem você é. Onde não precisa ser útil para ser bem-vindo. Onde não precisa ser forte para ser recebido. Onde o simples fato de existir já é suficiente para merecer toda a atenção do Criador do Universo. Antes de entrarmos juntos nessa oração, 2 gestos simples. Deixa o seu like nesse vídeo agora. Esse gesto ajuda essa oração a alcançar mais pessoas que estão vivendo a solidão da invisibilidade e que precisam saber que Deus as vê quando o mundo não vê. E se inscreve nesse canal para que você tenha sempre um lugar para voltar nos dias em que a sensação de invisibilidade pesar mais. E nos comentários agora, escreve essa declaração como quem finalmente diz algo que estava guardado há tempo demais. Senhor, eu sei que você me vê, mesmo quando ninguém mais vê. Escreve isso como uma declaração de que você não aceita mais a invisibilidade como destino. Como quem descobre que há um olhar sobre a sua vida que nunca desviou. Agora, antes de irmos para a palavra, eu preciso te falar sobre o que a invisibilidade faz por dentro quando fica por tempo demais. Porque ela não fica estática, ela cresce. E o que começa como uma sensação vai se tornando uma crença. E a crença vai moldando comportamentos. E os comportamentos vão confirmando a crença num ciclo que se fecha progressivamente. Quando a pessoa se sente invisível por tempo suficiente, ela começa a acreditar que é natural não ser vista, que é assim que é para ela especificamente, que as outras pessoas têm algo que ela não tem que faz com que sejam percebidas. Um jeito de ser, uma presença, um carisma, algo que ela não consegue identificar, mas que claramente ela não possui porque os resultados falam por si mesmos. E com essa crença instalada, ela começa a se comportar de formas que reforçam a invisibilidade. Encolhe em vez de se expandir. Cala em vez de falar. Cede o espaço antes que alguém precise pedir. Aprende a ocupar o mínimo possível para não incomodar. E o pior de tudo é que a invisibilidade longa produz uma relação distorcida com a própria identidade. A pessoa para de saber quem ela é fora das funções que exerce. Tira a função de mãe, de trabalhador, de cuidador. E o que sobra? Quando para de ser útil para alguém, quando está sozinha consigo mesma, existe uma pessoa ali, com desejos próprios, com uma voz que merece ser ouvida, com uma presença que tem valor independente do que produz? Deus responde essas perguntas com uma precisão que nenhuma terapia humana, por mais boa que seja, consegue alcançar sozinha. Porque a resposta não é apenas psicológica, é espiritual, é ontológica, é sobre quem você é, no nível mais fundamental da existência. Vamos agora para a palavra. Lucas 12, versículo 7. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temais. Valeis mais do que muitos pardais. Para. Sente o peso disso. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Essa é a imagem que Jesus escolheu para falar sobre o quanto Deus presta atenção em cada pessoa. Não os cabelos no geral, os cabelos da sua cabeça, individualizados, numerados. Como quem diz, não existe nível de detalhe sobre você que escape da atenção do Pai. Não existe parte de você que seja pequena demais para ser vista. Não existe aspecto da sua história que esteja fora do radar. O Deus que criou o universo, que sustenta as galáxias, que tem nas mãos a história de toda a humanidade, esse Deus tem atenção suficiente para contar os seus cabelos, para conhecer o seu nome com uma familiaridade que vai além do que qualquer ser humano já te conheceu, para ver não apenas o que você mostra, mas o que você esconde, não apenas o que você consegue, mas o que você sofre, não apenas o que você faz, mas quem você é. E então Jesus diz: não temais, valeis mais do que muitos pardais. O pardal era o pássaro mais barato que existia no mercado da época. 2 pardais custavam 1 centavo. E mesmo assim, o Pai cuida de cada um. Se o Pai cuida de cada pardal anônimo, sem nome, sem história, sem função especial, quanto mais cuida de você, que tem um nome, que tem uma história, que tem uma alma,
que é feito à imagem e semelhança de Deus, que foi redimido pelo sangue do Filho, que vale não 1 centavo, mas a cruz inteira. Você vale mais do que muitos pardais. Você vale a vida do Filho de Deus. Esse é o valor que o Pai atribui à sua existência. Não o valor que o mercado de trabalho atribui. Não o valor que os relacionamentos atribuem. Não o valor que a sua produtividade atribui. O valor que o Criador dá à criatura que fez com amor e que sustenta com atenção, que nunca falha. Que essa palavra entre agora. Que ela fale mais alto do que a invisibilidade. Que ela chegue no lugar onde a crença de que você não é suficiente para ser visto ficou instalada e que a substitua pela verdade. Que você é visto, sempre foi, pelo único olhar que importa verdadeiramente. Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, Pai que vê o que ninguém mais vê, eu venho até você hoje trazendo uma dor que raramente tem espaço para ser dita. A dor de me sentir invisível, de estar presente e não ser visto, de me esforçar e não ser percebido, de existir no meio de todo mundo e ainda sentir uma solidão que não combina com a quantidade de pessoas ao meu redor. Você sabe dessa dor, Pai. Você a viu se instalar. Você viu os momentos em que eu me fiz pequeno para não incomodar, as vezes em que engoli palavras que queriam sair porque não havia espaço para elas. As ocasiões em que precisei de cuidado e não soube como pedir porque aprendi que o meu papel é cuidar e não ser cuidado. Os dias em que fiz o máximo e ninguém percebeu. As noites em que cheguei em casa com um peso que ninguém viu porque eu já havia colocado o sorriso de volta antes de entrar pela porta. Você viu tudo isso e eu confesso que às vezes a consciência de que você vê não foi suficiente para aliviar o peso de não ser visto pelos que estão perto. Porque eu sou humano. Fui criado para a comunidade, para ser visto e ver, para ser conhecido e conhecer. E quando essa necessidade não é suprida por tempo demais, ela dói de um jeito que a teologia sozinha não resolve completamente. Então, eu trago essa dor diante de você, sem vergonha, sem fingir que a sua presença é suficiente para que eu não sinta falta da presença humana que faltou. Mas também sem fingir que a sua presença não importa, porque ela importa mais do que qualquer outra. E é da certeza de que você me vê que vou buscar força para continuar. Me vê hoje, Pai, do jeito que só você vê, não a versão funcional, a pessoa real, com as necessidades que não falo, com os desejos que guardei porque pareciam egoístas diante das necessidades dos outros, com o cansaço de ser sempre o forte, com a saudade de alguém que olhasse para mim com o cuidado que eu tenho tentado dar a todo mundo ao redor. Me vê, e que o fato de ser visto por você seja tão real e tão concreto que eu sinta. Não como conceito teológico que eu repito, mas que não alcança o coração. Como experiência, como encontro, como o momento em que eu paro de ser invisível, porque estou diante do olhar do Pai, que conta os cabelos da minha cabeça e que sabe o meu nome, com uma intimidade que nenhum ser humano jamais alcançou. Pai, a primeira coisa que eu te peço é a restauração da minha identidade fora das funções que exerço, porque eu me perdi em algum ponto do caminho. Comecei a me definir pelo que faço, pelo que produzo, pelo que sou para os outros. E esqueci de perguntar quem eu sou quando não estou sendo útil para ninguém, quando não estou cuidando de ninguém, quando estou só, na minha presença mais pura, sem função e sem papel. Diz-me quem eu sou, Pai. Não o que eu faço. Não o que valho para o mercado. Não o que represento para a minha família. Quem eu sou, nos teus olhos, com a precisão de quem me criou e que, portanto, me conhece com a autoridade de quem fez. E que o que você diz sobre mim seja mais verdadeiro para mim do que tudo que o mundo ou a minha própria insegurança já disse. Restaura em mim a capacidade de ocupar espaço sem pedir desculpa, de falar sem encolher antes de terminar a frase, de existir completamente sem a sensação de que estou incomodando, que eu aprenda a receber sem imediatamente tentar retribuir para equilibrar, que eu aprenda a pedir ajuda sem sentir que estou falhando, que eu aprenda
que a minha presença tem valor não pelo que entrega, mas por simplesmente ser. Agora, Pai, eu quero interceder pela minha família, com o amor que eu tenho, e que às vezes não sei expressar da forma que gostaria, porque aprendi a amar fazendo, e não a amar sendo. Pelo meu cônjuge, eu intercedo com a ternura de quem reconhece que dentro do nosso casamento, talvez existam dois seres humanos que às vezes se sentem invisíveis um para o outro. Porque a vida de casal que vai crescendo e acumulando responsabilidades vai criando uma rotina onde a função substitui a presença. Onde você está junto, mas não está realmente vendo o outro. Onde as conversas são sobre logística e raramente sobre alma. Que a sua graça abra os nossos olhos um para o outro, Pai. Que a gente se veja de verdade de novo, com a atenção dos primeiros tempos, com o interesse genuíno de quem quer conhecer e não apenas conviver. Pelos meus filhos, eu clamo com um amor que nunca para de crescer, especialmente pelos que talvez estejam sentindo invisibilidade dentro da própria família. O filho do meio que não tem a visibilidade do mais velho nem a graça do caçula. O filho mais quieto que não pede atenção e que por isso não recebe com a mesma intensidade. O filho que está bem por fora, mas que está gritando por dentro esperando que alguém perceba sem que ele precise anunciar. Que os meus olhos sejam abertos para ver cada filho meu de verdade, Pai. Com a atenção que cada um precisa, com o cuidado de perceber o que fica por baixo do que é mostrado. Guarda a saúde de todos que eu amo, Senhor, e especialmente a saúde mental dos que estão carregando invisibilidade há tempo demais. Porque a invisibilidade longa tem peso no corpo e na mente. Produz ansiedade, produz depressão, produz um esgotamento que não é de trabalho excessivo, mas de existência não reconhecida. Que a sua cura chegue nessas camadas mais profundas, onde o remédio não chega sozinho. Que a minha casa seja um lugar onde ninguém se sente invisível, Senhor. Onde cada pessoa que vive sob o meu teto sabe que é vista, que é ouvida de verdade, que tem espaço para ser quem é sem precisar performar uma versão aceitável de si mesmo. Que as refeições juntos sejam momentos de presença real e não apenas de corpos no mesmo lugar. Que as conversas sejam de alma e não apenas de agenda. Consagro a cultura do meu lar a você, Pai. Que ela seja marcada pelo ver e pelo ser visto. Espírito Santo, Consolador e aquele que habita em nós com uma intimidade que nenhum ser humano consegue replicar, eu te convido agora para o lugar mais profundo dessa oração. Para o lugar onde a invisibilidade fez as suas marcas mais permanentes. Entra nesse lugar, Espírito Santo, com a luz que não julga, mas que revela. Que onde houver a crença de que eu não sou suficiente para ser visto, você mostre que essa crença é mentira e que a verdade é que eu fui tão visto que o Filho de Deus morreu para que esse olhar nunca fosse desviado de mim. Que onde houver o hábito de me encolher, você restaure a postura de quem sabe que foi criado para ocupar o espaço que é seu. Que onde houver a dificuldade de receber, você cure a crença de que receber é fraqueza e ensine que receber é parte do amor tanto quanto dar. Cura a ferida específica que está na raiz da minha invisibilidade, porque ela tem uma origem, um momento ou uma série de momentos onde eu aprendi que era mais seguro não ser visto, que chamar atenção era perigoso, que ocupar espaço gerava problemas, que o amor tinha mais a ver com o que eu fazia do que com o que eu era. Vai nessa raiz, Espírito Santo, com a profundidade que só você alcança, e arranca ela, para que o que cresceu a partir dela também perca a base e comece a ceder. Planta no lugar da raiz da invisibilidade a raiz da pertença. A certeza profunda de que eu pertenço. Não condicionalmente, não temporariamente, não dependendo da minha performance ou da minha utilidade. Eu pertenço porque fui criado por um Pai que me quer, que me vê, que me chama pelo nome, que conta os cabelos da minha cabeça, que preparou um lugar para mim antes que eu existisse, que não me tira os olhos mesmo nos meus piores momentos. Eu pertenço, e essa pertença não pode ser revogada por nenhum ser humano que me ignorou, por nenhum ambiente que me invisibilizou, por nenhuma experiência que me ensinou que era mais seguro ficar pequeno. Sente agora o que está acontecendo dentro de você.
Aquela sensação de ser visto que foi chegando enquanto você ouvia. Aquela leveza que começa a substituir o peso de quem carregou invisibilidade por tempo demais. Aquele calor que você sente no peito que é o Espírito Santo dizendo sem palavras: eu te vejo, sempre te vi, e nunca vou desviar o olhar. Você não sai daqui com todos os relacionamentos consertados, com o mundo de repente te vendo da forma que você merece ser visto, mas sai com algo que é mais fundamental do que o reconhecimento humano. Sai sendo visto pelo único olhar que define quem você é de verdade. O olhar do Pai que te criou, que te conhece por completo, que te ama incondicionalmente e que está tão atento à sua vida que contou cada cabelo da sua cabeça e ainda assim considera que você vale infinitamente mais do que isso. Com o coração cheio de gratidão por ser visto, nós nos levantamos para agradecer. Pai, eu te agradeço por me ver quando ninguém mais via, por nunca ter desviado o olhar, mesmo nos momentos em que eu me tornei o mais invisível possível, por conhecer o meu nome com uma intimidade que vai além do que qualquer ser humano já chegou perto de me conhecer, por me chamar não pela função que exerço, mas pelo nome que você mesmo me deu, antes que eu soubesse quem era. Eu te agradeço por Agar, que fugiu para o deserto e que, quando sentiu que tinha sido completamente descartada, recebeu a visita do anjo e deu a Deus o nome El Roi, o Deus que me vê. Porque essa história foi preservada na Bíblia, para que eu soubesse que o hábito de ver os invisíveis não é novo em você, que vem desde o princípio, que é parte de quem você é, que onde todo mundo virou o rosto você chegou. Eu te agradeço por Jesus ter parado diante de Zaqueu, por ter olhado para cima, para aquele homem que subiu na árvore porque era baixinho e não conseguia ver por cima da multidão, e ter chamado pelo nome. Porque isso me diz que você tem o hábito de parar exatamente diante de quem o mundo passou por cima, sem parar. De ver exatamente quem a multidão não estava vendo. De chamar pelo nome exatamente quem estava invisível. Eu te agradeço por me ver hoje. Por essa oração, que foi um encontro real entre a minha invisibilidade e o seu olhar que nunca falha. Por cada pessoa que orou junto comigo aqui e que também foi vista nesse momento com a mesma precisão e com o mesmo amor. Receba agora sobre a sua cabeça inclinada a bênção que sela essa oração. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde com a atenção de quem conta os seus cabelos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você com o olhar de quem finalmente te vê de verdade. Que o Senhor levante o seu semblante sobre a sua vida e te dê a sua paz. A paz de quem descobriu que nunca foi invisível para o único olhar que define quem você é. Eu te deixo com Lucas 12:7 uma última vez. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temais. Valeis mais do que muitos pardais. Você vale, não pelo que faz, não pelo que produz, não pelo que é para os outros. Você vale pelo que é, criatura amada do Pai que te conhece por completo e que escolheu te ver com uma atenção que nunca descansa. Esse olhar está sobre você agora, sempre esteve, e nunca vai se desviar. Se essa oração tocou a sua vida, compartilha com alguém que você sabe que está se sentindo invisível, que está se fazendo pequeno, que está carregando o peso de não ser visto, que precisa ouvir que Deus vê o que ninguém mais está vendo. Deixa o seu like como uma declaração de que você foi visto hoje. Se inscreve no canal e volta sempre que a invisibilidade tentar se instalar de novo, porque esse lugar vai estar aqui. E o Deus que te vê também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.